O historiador Renato Moro escreve. Abre aspas. Paradoxalmente, as relações entre a Igreja e o regime pioraram depois de fevereiro de 1929. Fecha aspas. Após Benito Mussolini deixar o Palácio de Latrão onde havia assinado o Tratado de Latrão, ele praquejou fortemente para sublinhar sua aversão pessoal à Igreja Católica e aos padres, como conta Dino Grande pro jornalista Indro Montanelli. Cesare Maria de Vecchi relatou que logo após a assinatura do tratado, Mussolini escreveu para Vítor Emanuel III que havia deixado para a Santa Sé todo o território necessário para enterrar definitivamente o plurissecular domínio temporal dos papas. Cesare de Vecchi também contou que Mussolini declarou no Grande Conselho do Fascismo. Abre aspas. Como vocês ouviram, fizemos as pazes com a Igreja. Agora que a paz foi feita, podemos também retomar a guerra. Fecha aspas. Um dia após a assinatura do tratado, começou a circular um boato em grande parte do mundo católico, especialmente no Vaticano, de que o Papa havia sido enganado. Juntamente com outros homens influentes da Cúria Romana, o cardeal Rafael Neri Del Val culpou o cardeal Pietro Gasparri, o secretário de Estado da Santa Sé, que na verdade se viu cada vez mais em dificuldade diante dos relatórios que chegaram ao Vaticano de departamentos de polícia e carabineiros hostis ao regime, sobre as perseguições, sequestros e assédios sofridos por associações católicas. Em 24 de fevereiro, Mussolini telegrafou aos prefeitos. Abre aspas. Lembrem os jornais fascistas a uma maior sobriedade em relação à cidade do Vaticano e a não dar notícias prematuras ou bizarras de viagens pontifícias em outra parada. Vigiar certas amplificações inoportunas da imprensa católica, apelando às medidas do regime e à discrição. Fecha aspas. O historiador David Kertzer relata, abre aspas. Desde a assinatura do Tratado de Latrão, Pio esperava que o Dúcio visitasse, mas o ditador hesitara, dando sempre uma desculpa diferente pelo atraso. Nunca ficaria à vontade no Vaticano, cercado de padres, e se sentiria ainda menos à vontade num ambiente tão esplendoroso que o faria, por comparação, parecer insignificante. Fecha aspas. Mussolini em seu discurso na Assembleia Quinquenal do Regime em 10 de março de 1929 declarou, abre aspas. Até agora falei com vocês sobre as pessoas em suas muitas e eternas expressões, mas o povo italiano tem fé, é crente, é católico. A Itália teve o privilégio único de hospedar o centro de uma religião por 2 milênios. Não é por mera coincidência ou por um capricho dos homens que esta religião surgiu e se irradiou e se irradia de Roma. O Império Romano é a premissa histórica do cristianismo primeiro, depois do catolicismo. A linguagem da Igreja ainda hoje é a linguagem de César e Virgílio. Fecha aspas. Mussolini em seu discurso no Parlamento do Reino da Itália em 13 de maio do mesmo ano começa. Abre aspas. Mas, no Estado, a Igreja não é soberana e nem mesmo livre. Não é soberana por causa da contradição que não permite, nem sequer é livre, porque nas suas instituições e nos seus homens está sujeita às leis gerais do Estado e também à cláusula especial da concordata. É por isso que a situação pode ser assim definida: Estado soberano no Reino da Itália, Igreja Católica, com certas proeminências lealmente e voluntariamente reconhecidas, admissão gratuita de outros cultos. Posto isto, e creio que esta clarificação não vos desagrada, passo ao meu preâmbulo. Fecha aspas. Mussolini estava respondendo a Arrigo Sommi, que havia declarado. Abre aspas. Igreja livre e soberana, Estado livre e soberano. Fecha aspas. Mussolini declarou. Abre aspas. Primeira observação, a Itália tem o privilégio singular, do qual devemos nos orgulhar, de ser a única nação europeia sede de uma religião universal. Essa religião nasceu na Palestina, mas tornou-se católica em Roma. Se tivesse permanecido na Palestina, muito provavelmente teria sido uma das muitas seitas que floresceram naquele ambiente incandescente, como as dos essênios e dos terapeutas, e muito provavelmente teria se extinguido, sem deixar vestígios de si. Fecha aspas. Aqui, Mussolini se baseou em Ernesto Buonaiuti, um padre excomungado pela Igreja Católica em 25 de janeiro de 1926 por seu modernismo teológico. Buonaiuti escreveu os livros O Programa dos Modernistas e Cartas de um Padre Modernista. Contra a encíclica Pascendi Dominici Gregis do Papa São Pio X. Buonaiuti declarou no jornal Corriere Padano em 31 de maio. Abre aspas.
Com uma rapidez de intuição e com uma feliz incisividade de expressão, que se compreende como tem desconcertado os tradicionalistas e os despreparados, o Dulce identificou cristalinamente a relação entre a pregação messiânica, que alimentou as primeiras comunidades da Palestina e da Síria, e a mensagem de salvação universal que Paulo trouxe ao mundo helenístico romano e que ali se enraizou. Fecha aspas. Mussolini concluiu, abre aspas. Não se pode pensar em uma separação nítida entre essas duas entidades, porque o cidadão é católico e o católico é cidadão. É necessário, portanto, determinar os limites entre o que são assuntos mistos. Por outro lado, a luta entre a Igreja e o Estado é milenar, ou é o imperador que domina o Papa ou é o Papa que domina o imperador. Nos Estados modernos, nos Estados com sólida organização constitucional moderna, dada a evolução dos tempos, prefere-se viver em regime de concordata. Acredito que Cavour quis justamente pensar em tal solução para o problema das relações entre a Igreja e o Estado. Fecha aspas. Mussolini revela. Abre aspas. Se ao longo de 1927, as coisas estagnaram e tudo se limitou a manter contatos pessoais, foi devido à disputa pela educação das gerações mais jovens, para a questão dos escoteiros católicos, questão cuja solução vocês conhecem. Um outro regime que não é o nosso, um regime demoliberal, daqueles que desprezamos, pode achar útil renunciar à educação das gerações mais novas. Nós não. Nesse campo somos intratáveis. Nosso deve ser o ensinamento. Essas crianças devem ser educadas em nossa fé religiosa, mas precisamos integrar essa educação, precisamos dar a esses jovens um senso de virilidade, de poder, de conquista, acima de tudo, precisamos inspirá-los com nossa fé e incendiá-los com nossas esperanças. Fecha aspas. Um dia após Mussolini discursar no parlamento, o Papa Pio XI na sua alocução et cuna para os professores e alunos do Colégio Mondragone em 14 de maio respondeu, abre aspas. A missão da educação pertence acima de tudo à Igreja e à família, à Igreja e aos pais e mães, ela lhes pertence por direito natural e divino e, portanto, de maneira inevitável, inelutável, insubstituível. O Estado não foi feito para absorver, engolir, aniquilar o indivíduo e a família, seria absurdo, seria contra a natureza, pois a família está antes da sociedade e do Estado. O Estado não pode, portanto, prescindir da educação, mas deve contribuir e conseguir o que for necessário e suficiente para ajudar, cooperar, aperfeiçoar a ação da família, corresponder plenamente aos desejos do pai e da mãe, sobretudo respeitar o direito divino dos filhos da Igreja. De certo modo pode-se dizer que é chamado a completar a obra da família e da Igreja, porque o Estado, mais do que ninguém, dispõe dos meios que lhe são postos à disposição para as necessidades de todos e é direito de usá-los em benefício daqueles de quem provém. É então bem claro que o Estado, no campo da educação, pode muito bem prover profissionais e assalariados conscientes, mas jamais poderá prover vocações, vidas consagradas à educação em plena e total dedicação. Não seremos nós a dizer que para realizar o seu trabalho no campo da educação é necessário, conveniente, oportuno que o Estado levante conquistadores, levante conquistas. O que é feito em um Estado também pode ser feito em todo o mundo. E se todos os Estados levantassem para conquistar, o que aconteceria? Isso não contribuiria para o apaziguamento geral, mas sim para a conflagração geral. A menos que se pretenda dizer, e talvez seja exatamente isso que se quis dizer, que se pretende trazer à tona a conquista da verdade e da virtude, caso em que estaremos de pleno acordo. Mas onde nunca poderemos concordar em tudo que quer comprimir, diminuir, negar esse direito que a natureza e Deus deram à família e à Igreja no campo da educação. Neste ponto não queremos dizer que somos intratáveis, também porque a intratabilidade não é uma virtude, mas apenas intransigentes, assim como não poderíamos deixar de ser intransigentes se nos perguntassem quanto é 2 mais 2. Dá 4 e não temos culpa se não dá 3, ou 5, ou 6, ou 50. Quando se tratava de salvar algumas almas, para evitar maiores danos às almas, sentiríamos a coragem de lidar com o próprio diabo em pessoa. E é justamente para prevenir um mal maior que, como todos bem sabem, discutimos em algum momento quando se decidiu o destino de nossos queridos escoteiros católicos, fizemos sacrifícios para evitar males maiores, mas documentamos toda a dor que sentimos por sermos forçados a isso. Fecha aspas. Mussolini no seu discurso ao Senado em 25 de maio responde à locução do Papa no Colégio Mondragone. Abre aspas. Dizer que a educação pertence às famílias é dizer algo fora da realidade contemporânea. A família moderna, assediada pelas necessidades econômicas, oprimida cotidianamente pela luta pela vida, não consegue educar ninguém. Somente o Estado,
com seus meios de todo tipo, pode cumprir esta tarefa. Acrescento que só o Estado também pode dar o necessário ensino religioso, integrando no complexo das outras disciplinas. O que é, então, a educação, que reivindicamos de forma totalitária? A educação do cidadão. Fecha aspas. Pio XI na sua carta pro cardeal Gasparri em 30 de maio responde. Abre aspas. Daqui não pode advir nenhum prejuízo aos reais direitos ou, melhor dizendo, aos deveres do Estado no que se refere à educação dos cidadãos, sempre sem prejuízo, é claro, dos direitos da família. O Estado nada tem a temer da educação dada pela Igreja sob suas diretrizes, é esta educação que preparou a civilização moderna enquanto verdadeiramente boa, enquanto melhor e mais elevada. A família percebeu imediatamente que este era o caso, e desde os primeiros dias do cristianismo até os dias atuais, pais e mães, mesmo que tenham poucos ou nenhum crente, enviam e trazem seus filhos aos milhões para institutos educacionais fundados e dirigidos pela Igreja. Ainda menos, se possível, do que o Estado, tem que temer a ciência, o método científico, a pesquisa científica de desenvolvimentos maiores e superiores da educação religiosa. Os institutos católicos, seja qual for o nível que pertençam ao ensino e à ciência, não precisam de desculpas. Fecha aspas. Mussolini em seu discurso de 13 de maio também declarou. Abre aspas. No verão de 1926, eu não estava pensando, para falar francamente, em resolver a questão romana. Havia um problema que me incomodava na época, o problema da lira. Senti esse problema como um dos problemas do regime, do prestígio, da dignidade, da solidez do regime. E ainda hoje, neste campo, sou intratável e inexorável. Bem, senhores, não ressuscitamos o poder temporal dos papas, nós o enterramos. Com o Tratado de 11 de fevereiro, nenhum território passa para a cidade do Vaticano além daquele que já possui e que nenhuma força do mundo e nenhuma revolução lhe teria tirado. A Santa Sé havia solicitado, não verdadeiramente em soberania, mas em propriedade, a terra intermediária que chama de Vale de Eugelsomino e Vila Dória Panfil. Foi pensado para colocar todas as legações e embaixadas na Vila Dória Panfil. Isso feriu minha sensibilidade. Propus, se a Santa Sé realmente se preocupasse com esta vila, que reconhecesse a soberania do Estado italiano de forma indubitável e inequívoca, pagando a taxa anual de 1 lira. É o cânone usual quando alguém quer ser legal. No mesmo período, fui a Racconigi e informei Sua Majestade, o Rei, sobre isso. 8 de novembro de 1928 que as negociações estão, pode-se dizer, chegando ao fim, porque o Papa me informa que renuncia à Vila Dória Panfil e ao território intermediário. Sisto V, o terrível Sisto V, aquele que mandou enforcar um parricida, um certo Borghi, enforcado 40 anos depois de ter cometido crime, deu a Roma uma vida carnavalesca brilhantíssima. Mas ele chicoteava sagradamente até o sangue homens que se vestiam de mulheres. Se um criminoso foge para uma igreja, os carabineiros correm atrás dele e o pegam. Por outro lado, sabe-se que os delinquentes têm um medo sagrado de fugir para a igreja. Talvez eles temam os raios da divindade, assim como as algemas dos carabineiros. Não há dúvida de que, depois da concordata de Latrão, nem todas as vozes que se levantaram no campo católico estavam em sintonia. Alguns começaram a fazer o julgamento do Risorgimento, outros acharam a estátua de Giordano Bruno em Roma quase ofensiva. Devo declarar que a estátua de Giordano Bruno, por mais melancólico que seja o destino deste frade, ficará onde está. É verdade que, quando foi colocada no campo de Fiore, houve protestos muito violentos, até Ruggero Bondi foi contra e foi vaiado pelos estudantes de Roma, mas, a esta altura, tenho a impressão de que seria cruel contra esse filósofo que, se errou e persistiu no erro, pagou. Claro, nem mesmo o monumento a Garibaldi no Genicolo poderia ter uma localização diferente. Nem mesmo do ponto de vista do pescoço do cavalo. Acredito que Garibaldi possa facilmente parecer assim, porque hoje seu grande espírito está apaziguado. Não só permanecerá, mas o monumento a Anita Garibaldi será construído na mesma área pelo regime fascista. Constatou-se que alguns elementos católicos, especialmente entre aqueles que não cortaram todas as pontes com as ideologias do Partido Popular, traziam provações ao Risorgimento. Apelações desse tipo foram lidas, multiplique as fileiras, aperte fileiras, feche fileiras e assim por diante. Naturalmente, diante desse livro de frases, é preciso perguntar, mas o que acontece? É curioso que, em 3 meses, tenha-se apreendido mais jornais católicos do que nos 7 anos anteriores. Essa foi, talvez, a única maneira de trazê-los de volta à entonação certa.
O Estado fascista reivindica plenamente o seu caráter ético. É católico, mas é fascista, antes de tudo, exclusivamente, essencialmente fascista. O catolicismo integra, e nós o declaramos abertamente, mas ninguém pensa, sob a espécie filosófica ou metafísica, em trocar as cartas da mesa. Fecha aspas. Francesco Pacelli em seu Diário della Conciliazione escreveu que Pio XI ficou, abre aspas, fortemente amargurado com o discurso. Fecha aspas. Pio XI pela via diplomática exigiu de Mussolini um esclarecimento sobre seu discurso no parlamento, esperando que ele fizesse isso no discurso ao Senado. No entanto, suas expectativas foram frustradas. O historiador Roberto Pertici relata. Abre aspas. Apesar de todas as recomendações do negociador pontifício, Mussolini ainda quis ser agressivo, aproveitando a oportunidade dos pontos polêmicos de que seu discurso à Câmara estava repleto. Fecha aspas. Com efeito, o discurso de Mussolini ao Senado, de acordo com Pertici, não teve a envergadura e amplitude do de 13 de maio, mas reafirmou substancialmente a sua abordagem, ainda que com alguma atenuação, o tom argumentativo. Kertzer relata, abre aspas. 3 dias depois, quando o Senado submeteu a moção para confirmar os acordos, Pacelli sentou-se na galeria para ouvir a fala de Mussolini. Mas o que escutou foi pouco diferente do que ouvira na Câmara. Tenho a impressão, escreveu em seu diário, de que o discurso não vai conseguir agradar inteiramente ao Santo Padre. Embora poucos tenham percebido, nas 2 semanas seguintes, tanto Duce quanto o Papa ameaçaram jogar por terra o laboriosamente construído Tratado de Latrão. Fecha aspas. Mussolini no seu discurso de 25 de maio declarou, abre aspas. No discurso do senador Crispolti há algumas pistas que devo colher, a primeira delas, a que diz respeito à origem do cristianismo. Minha declaração histórica, feita no outro ramo do parlamento, levantou preocupações que considero legítimas. Não pretendi excluir, antes admito, o desígnio divino em tudo o que aconteceu, mas ainda será permitido afirmar que o desenvolvimento dos eventos ocorreu em Roma e não em Alexandria do Egito e nem mesmo em Jerusalém. Será possível dizer que as primeiras comunidades, desvinculadas do paganismo, foram formadas por israelitas. Portanto, nos primeiros 64 anos da era atual o fenômeno foi denominado judaico-cristão, e foi em 64, no momento culminante das perseguições de Nero, no ano do martírio de Pedro, que se produziu a cisão definitiva entre o judaísmo que refugiou-se nas suas fronteiras étnicas e no cristianismo que acolheu plenamente a pregação paulina do universalismo e partiu pelas estradas consulares para conquistar o mundo. Além disso, homens de doutrina claramente católica, como Monsenhor Battifolle em seu livro L'Église naissante et le catholicisme repudiam a tese protestante concentrada no trinômio, cristianismo, catolicismo, romanismo, tese adotada com muita força por Renan. Mas ele mesmo admite neste livro, agora em sua 5ª edição, que a cooperação de Roma na missão da Cátedra Petri foi providencial. E nós, diz o autor, não teremos a má graça de contestá-la. Fazemos, acrescenta, nossas reservas quanto aos termos políticos que são usados para descrevê-la, bem como a tendência de transformar em função geradora o que foi apenas uma circunstância. Outro autor católico, Duchesne, na Histoire ancienne de l'Église, devo mencionar o francês porque o catolicismo italiano não é frutífero há algum tempo, a produção intelectual neste assunto está em outro lugar, nos últimos tempos, tivemos apenas uma tradução, novamente do francês, La Primauté Spirituelle de Maritain, inicia este livro, escrito em Roma em 1905, com um capítulo assim intitulado, O Império Romano, Pátria do Cristianismo, e na página 10 acrescenta, do que foi dito pode-se concluir que a propagação do cristianismo encontrou na situação do Império Romano algumas facilidades e obstáculos. Entre os primeiros devemos colocar em primeiro lugar a paz universal, a uniformidade de línguas e ideias, a rapidez e a segurança das comunicações. A filosofia, pelos golpes que infligiu às velhas lendas e pela sua impotência para criar qualquer coisa que pudesse substituí-las, pode ser considerada um auxiliar útil. Finalmente, as religiões orientais, oferecendo todo o alimento ao sentimento religioso, impediram-no de morrer e permitiram-lhe atingir o renascimento evangélico. Claro, acrescenta, houve obstáculos, nomeadamente as perseguições intermitentes dos imperadores romanos, o espírito de raciocínio da filosofia grega, que se apoderou dos elementos doutrinários do ensino cristão e trouxe à tona uma centena de diferentes heresias. Na época dos Antoninos, Roma era o caldeirão de todo o mundo cristão. Como diz o próprio autor, todos os chefes das comunidades se reuniam em Roma, todas as figuras mais características estavam lá. Na página 241 menciona, Policarpo,
o patriarca da Ásia, Marcião, o feroz sectário do Ponto, Valentim, o grande mestre da gnose alexandrina, Egésipo, o judeu cristão da Síria, Justino e Tácio, filósofos e apologistas. Era como um microcosmo, uma síntese de todo o cristianismo da época. Não quero abusar de sua paciência com essas reconstituições culturais, que, no entanto, justificam plenamente, creio eu, minha afirmação puramente historicista e nada religiosa de que o cristianismo encontrou em Roma um ambiente mais favorável. De fato, eu disse em meu último discurso, em todo caso, todos podemos concordar com esta observação de que o cristianismo encontrou seu ambiente favorável em Roma. Fecha aspas. Mussolini, para endossar sua tese, citou historiadores eclesiásticos como Pierre Battifolle e Louis Duchesne, suspeitos de modernismo teológico. Inclusive, Duchesne foi colocado pela Igreja Católica no Index Librorum Prohibitorum em 1912. Pio XI, na sua carta para o cardeal Gasparri, reclama, abre aspas, dizemos expectativa frustrada, porque as longas, embora nem sempre fáceis, negociações abriram nossas mentes para as melhores expectativas, e muito menos esperávamos expressões heréticas e piores do que heréticas sobre a própria essência do cristianismo e do catolicismo. Foi feita uma tentativa de remediá-las, não parece bem-sucedida. Distinguir, como parece estar fazendo, entre afirmação histórica e afirmação doutrinária seria, em caso do pior e mais condenável modernismo, o mandato divino aos povos universais é anterior ao chamado de São Paulo, antes disso, o mandato de São Pedro aos gentios. A universalidade já se encontra no direito e na realidade desde os primórdios da Igreja e da pregação apostólica, isso através do trabalho dos apóstolos e homens apostólicos é logo mais vasto que o Império Romano, que, como se sabe, não era de longe por todo o mundo conhecido, se apenas quiséssemos recordar a utilidade providencialmente preparada para a difusão e organização da Igreja na organização do Império Romano, bastava recordar Dante e Leão Magno, dois grandes italianos, que em poucas e magníficas palavras disseram e esculpiram a substância de que tantos outros então riram, com erudição mais ou menos abundante, muitas vezes misturada com imprecisões e erros, sobretudo por influências protestantes e modernistas. Contentar-se com esses dois também teria evitado citar e anexar um livro que desde 1912 está no índice de livros proibidos, Storia delle Eglise Ancienne. Dizer, quase justificadamente, que há algum tempo o catolicismo italiano não é frutífero e a produção intelectual sobre o assunto está em outro lugar, é lançar um julgamento muito sumário para ser verdadeiro e justo, tanto para a honra do catolicismo na Itália quanto para a honra da Itália no catolicismo. Fecha aspas. Mussolini critica um padre por condenar a filosofia moderna, abre aspas. Em um dos trabalhos que serão apresentados no 7º Congresso Internacional de Filosofia, que terei o prazer e a grande honra de inaugurar amanhã, há alguém que trata desse tema e faz algumas observações interessantes. Hoje estamos longe da época em que o padre Cornaldi dizia em 1881 que toda a filosofia moderna é a patologia da razão humana, diz ele. Exagerado. Não devemos acreditar que ainda não existem indivíduos que pensam assim, mas também existem aqueles que vieram até nós. Na lista de autores, dizem eles, a serem proscritos, Spinoza obviamente deve ser incluído. Mas quem é o maior biógrafo e estudioso de Spinoza hoje? Ele é um jesuíta de grande perspicácia espiritual, Dunin Bornowski. E a Universidade Católica de Milão dedicou um volume de estudos a Kant e o reitor daquela universidade, tão querida às mais altas hierarquias católicas, preconiza o estudo de Kant e admite o reconhecimento da sua grandeza, compatível não só com o sentimento cristão, mas também com a filosofia tomista, da qual o reitor da Universidade Católica de Milão é um expoente. Afinal, basta folhear o programa de cursos da Universidade Católica de Milão no corrente ano letivo para saber que o padre Schochetti leu a Crítica da Razão Pura e o padre Cordovani leu o primeiro livro da Ética de Spinoza, o de Deu. E assim padre Schochetti, como o professor Casotti tratou Antônio Rosmini. Também não se deve dizer que estes estudos se realizam apenas na Universidade Católica de Milão, tão cara aos que ocupam posições hierárquicas muito altas. De fato, não se podia esquecer que, entre as coleções de textos filosóficos para escolas secundárias editadas pelos padres salesianos, também tão manifestamente queridas àquela hierarquia suprema, ao lado das obras dos santos e dos ortodoxos, estão também as de Kant, Bentham, e os senhores ficaram horrorizados, também de Jean-Jacques Rousseau. Fecha aspas. Pio XI responde, abre aspas. Mas não podemos incluir entre os elogios relatados e muito menos entre os elogios merecidos, aqueles que parecem ser atribuídos a nós, a querida Universidade Católica de Milão e seus professores,
por estudos e volumes tendo como objeto a personalidade histórica e a doutrina de Kant e outros estranhos à boa filosofia escolástica e à doutrina católica, quase como se fosse um efeito e um sinal de aproximação daquelas doutrinas e não antes uma consciência escrupulosa do magistério, que não nos permite combater o que não sabemos bem, e a necessidade ineludível dos programas impostos. Esta necessidade aí deve ser suficiente para explicar e justificar a admissão, não sem possíveis precauções, nas coleções escolares de nossas senhas e de educação cristã dos tão beneméritos salesianos, de certos autores e textos, que o bem-aventurado Dom Bosco, tão profundo conhecedor de homens e coisas, tão eminente apóstolo da cultura clássica e profissional e, sobretudo, da sã educação, certamente não contaria entre os aptos para a consecução de tão elevados objetivos, sobretudo em um país e um povo como os italianos, que ele conhecia tão bem. Por alguma experiência pessoal que tivemos com o ensino e os livros, muitas vezes vem à mente o pensamento e o medo de que o dano já apontado por Santo Agostinho esteja sendo preparado para os nossos queridos jovens. Não sabem o que é necessário, porque aprenderam o que é supérfluo. Fecha aspas. Mussolini reclamou, abre aspas. Mesmo a frase do senador se aloja, sobre o território não muito vasto não é do meu agrado. Não só o território não é muito vasto, como nem sequer é vasto. Não só não é grande, como também não é pequeno. Na verdade é mínimo. Irrelevante. O padre Semeria, em Trieste, chamou o território vejo-te não te vejo. Para fazê-lo aparecer em um mapa geográfico, é necessária uma escala excepcional. 44 hectares diante de Roma em 1929, ano 7, que conta com 1 milhão de habitantes, diante da Itália que, a partir de 1870, ainda aumentou consideravelmente seu território metropolitano e colonial. 44 hectares são verdadeiramente o corpo reduzido ao mínimo necessário para sustentar o espírito. Fecha aspas. Mussolini repete. Abre aspas. Lembro também que as negociações foram interrompidas devido à conhecida questão dos escoteiros católicos. Fecha aspas. Mussolini aludiu que a concordata havia sido um campo de batalha e que guardava para si o direito de violá-lo o mais rápido possível. Abre aspas. E, por outro lado, desses protocolos de Latrão há um que não pode ser objeto de discussão, e é o tratado. Quaisquer divergências terão outro terreno, o da concordata. Fecha aspas. Pio XI tomou conhecimento disso, comentando com Francesco Pacelli sobre os discursos de Mussolini. Abre aspas. No que diz respeito à inseparabilidade do tratado e da concordata, eu não teria pensado em levantar esta questão se não tivesse sido forçado pelas declarações imprudentes da outra parte que ousou formular a hipótese de que se pode seguramente não observar a concordata. Fecha aspas. Pio XI responde, abre aspas. Menos ainda podemos concordar com a insinuação que parece significar ou sugerir que o destino dos protocolos de Latrão pode não ser, no futuro, o mesmo para nós dois. Concordo plenamente, se significa que alguma divergência e dissidência particular em tantas variedades de coisas que a concordata contém e toca, é tão inevitável quanto remediável e combinável. No entanto, queremos recordar e declarar que de acordo com os acordos assinados, o tratado não é o único que não pode mais ser objeto de discussão, ou para nos explicar melhor, que o tratado e a concordata, de acordo com sua letra e espírito, como também segundo as inteligências explícitas oral e escrita, são um complemento necessário do outro e um do outro inseparáveis e indissociáveis. Segue-se que simul stabum ou simul cadem, mesmo que a cidade do Vaticano com seu estado relativo caísse como consequência. Fecha aspas. Mussolini declarou. Abre aspas. O senador Crispolti concluiu seu discurso com uma pergunta: a paz vai durar? A paz vai durar. Porque antes de tudo esta paz não é um presente que encontramos no caminho, e por acaso. É o resultado de 3 anos de negociações longas, difíceis e delicadas. Cada artigo, cada palavra, pode-se dizer cada vírgula, tem sido objeto de discussões honestas, calmas, mas exaustivas. Cada artigo representa o ponto de encontro necessário entre as necessidades do Estado e as necessidades da Igreja. Não é, portanto, uma construção milagrosa, que floresceu repentinamente, é uma coisa longa e habilmente elaborada. Esse é um dos atributos que garantem sua durabilidade. Durará também porque esta paz tocou profundamente o coração das pessoas, porque não nos deixaremos enredar nem pelos maçons nem pelos clérigos, que são interdependentes uns dos outros. Fecha aspas. Pio XI responde, abre aspas. A séria pergunta, durará a paz? Foi respondida em meio a aplausos, a paz vai durar.
A resposta e os aplausos demonstram qual é e quanto é o desejo de todos, e como é natural pensar, a intenção de todos em cooperar na realização de tão nobre e santo desejo. Na motivação e declaração dessa resposta há afirmações com as quais podemos mais ou menos concordar, pelo menos em substância, há outras com as quais não podemos concordar. Entre elas está aquela que quase aproxima maçons e clérigos, uma comunhão que se baseia na distinção ou melhor oposição entre clérigos e católicos, um sofisma proibido e mesquinho, que nem o mais caloroso aplauso pode reabilitar. Fecha aspas. Passado 2 meses após a ratificação do tratado, o prefeito de Roma ordenou a apreensão imediata de todos os exemplares do caderno 1899 da revista La Civiltà Cattolica de 20 de julho, da qual cada edição passava pela aprovação do Vaticano. O prefeito justificou a disposição, abre aspas, pelo conteúdo anti-italiano e antifascista genérico e específico do artigo principal, intitulado Entre ratificações e retificações. Fecha aspas. A mesma revista deu a notícia em 2 de agosto. Pertici relata, abre aspas, a apreensão da Civiltà Cattolica deve ter surpreendido o Papa. Ao contrário de suas previsões, Mussolini mostrou claramente que não temia o confronto e, se necessário, sabia conduzi-lo resolutamente. Fecha aspas. Por meio de Dweck, o Papa tentou, em vão, evitar a publicação do decreto do prefeito que censurava a revista. Pertici conta, abre aspas. Pio XI temia os ecos internacionais desta história. A revista, disse, corre o mundo todo. A impressão, já viva em parte da hierarquia católica e da opinião pública, seria reforçada, que com os pactos de Latrão a Santa Sé fez muitos sacrifícios em troca de uma situação que continuava precária. Fecha aspas. Mussolini no seu discurso no Palácio Venezia na Grande Assembleia do Partido Nacional Fascista em 14 de setembro declarou, abre aspas, os acordos de Latrão são visados pelos negros e pelos verdes, ambos foram derrotados, ambos anseiam por uma espécie de vingança e pelo momento em que poderão dizer triunfalmente, nós dissemos. Derrotados foram os temporalistas, que haviam permanecido em 1849 e sonhavam com impossíveis restauros de instituições, esmagadas pela fatal reviravolta da história. E eles se adaptam com o pescoço obtorto a um estado reduzido à cidade e esta cidade reduzida a uma área de alguns hectares. Derrotados são os verdes, que queriam gangrenar o conflito, eternizá-lo, não para o bem do Estado, mas para a mortificação da Igreja. Essas duas categorias de derrotados, outrora inimigos, parecem quase aliados. O boato que se espalhou de que o governo fascista, depois de ter destruído as duas maçonarias, aceitaria a reconstituição de uma terceira para enfrentar o clericalismo, é simplesmente infantil. Não precisamos recorrer a esse tipo de malandragem. Somos suficientes para nós mesmos. E, por outro lado, somos inteligentes demais para não ter percebido o estratagema e para não evitar os dois extremos que se condicionam, o clericalismo e seu adversário. As controvérsias que ocorreram no parlamento e nos jornais não devem ser dramatizadas além da medida. As esperanças de certos círculos além dos Alpes estão destinadas a permanecerem esperanças mais ou menos lamentáveis, pelo menos no que nos diz respeito. São controvérsias que eu gostaria de chamar de ajuste, esclarecimento de posições e são perfeitamente compreensíveis, pois enquanto no campo fascista o acontecimento era considerado em suas proporções e significados e limites imponentes, mais reais, algumas vozes no campo católico, especialmente o leigo, revelavam desvios e ilusões que era preciso retificar, o que foi feito com sanções oportunas. Mas a partir da apreensão de algumas dezenas de jornais obscuros do extremismo católico, com veias folclóricas semelhantes à Kulturkampf de Bismarck, as lutas napoleônicas ocupam muito espaço e muito tempo. É quase banal afirmar que a luta entre a Igreja e o Estado prejudica o Estado, mas também não ajuda a Igreja. Por vezes pode ser uma fatalidade, nunca pode ser um programa ou um ideal, sobretudo num Estado como o nosso, que saberá mostrar a sua unidade e força noutros domínios. Afinal, as posições na Itália são claras como deveriam ser. A Igreja conhece a doutrina fascista do Estado e de 1925 a minha fórmula, tudo no Estado, nada fora do Estado, nada contra o Estado. Ora, pelos relatórios dos prefeitos verifica-se que o clero italiano está no Estado italiano, ou seja, cumprindo as leis do Estado e muitas vezes entusiasmado com o regime. Com exceção de algumas províncias fronteiriças e 3 províncias da Alta Itália, em todas as demais, e sobretudo nas províncias do Sul, o clero está em perfeita ordem e só pede para colaborar com as autoridades constituídas. Os párocos são filhos do nosso povo, gente do nosso povo, que não vivem nas nuvens sublimes do absoluto, mas no cotidiano relativo, modesto e interessante.
Você os vê em algumas regiões andando de bicicleta e até de motocicleta, frequentando feiras e mercados, misturando-se com a humanidade profana. Ora, esta massa de párocos tem, na sua enorme maioria, um só desejo de colaborar com as hierarquias fascistas locais e centrais, não só por uma compreensível necessidade de tranquilidade, mas porque os párocos não esquecem os tempos antigos e sabem comparar inteligentemente eles com o de hoje. Afinal, milhares de padres, como capelães de nossas legiões de idosos e jovens, estão há 7 anos intimamente ligados à vida do regime. Afinal, o regime tem 9.000 vigias em todos os cantos da Itália, prontos para denunciar qualquer invasão e um governo sensível e vigilante em Roma. Tem suas forças, seus ideais, seu futuro, garantidos pela educação fascista das novas gerações. Dada a atitude voluntária do clero maior e menor, não há dúvida de que o Color Optimus está destinado a reaparecer tanto mais cedo, quanto mais rapidamente se renunciar a instaurar processos contra personalidades e eventos do Risorgimento, em que já a nossa e a opinião do povo italiano são definitivas, quanto mais cedo renunciar à imposição jornalística, organizacional, falante, obrigatória que não tem finalidade precisa num regime como o nosso e apenas suscitam motivos mais ou menos legítimos de divisão e suspeita, quanto mais cedo a tese do poder indireto da Igreja deixar de ser apresentada, tese que rejeitamos da maneira mais categórica, na medida em que não podemos saber onde começa e onde termina esse poder e com que meios é usado e para que fins. Este quadro tem, como disse, em algumas províncias, sobretudo na fronteira, as suas sombras, que no entanto vão se dispersando gradualmente. Fecha aspas. Mussolini não pagou em sua totalidade o valor que ele prometeu pagar na convenção financeira para indenizar a Igreja pela perda dos estados papais. Para construir a Via della Conciliazione, Mussolini irá demolir as igrejas de Borgo, como a Igreja de São Tiago em Scusacavali demolida em 1937, a Igreja de São Miguel Arcanjo ao Corridore de Borgo demolida em 1939, e a Igreja de Santa Maria Anunciada em Borgo demolida em 1940.